Aqui no Academy, a gente sempre convida educadores e educadoras da São Judas e profissionais das mais diversas áreas para falar sobre assuntos que te ajudam a entender a importância da vida acadêmica. E hoje estamos aqui com o Juca e o Piso e eles vão falar sobre as áreas de comunicação e engenharia. Primeira coisa que todo aluno quer saber, quais são as oportunidades em cada uma dessas áreas? Pode começar, Piso. Vamos lá. Bom, no caso das engenharias, né, é um campo muito amplo para o aluno, tem muita empregabilidade e o aluno às vezes acaba trabalhando numa área que nem é tão assim direcionado, tão correlata com o curso que ele fez. Tem engenheiros, por exemplo, elétricos, como eu, tenho muitos amigos que trabalham na área financeira, trabalham em bancos, em corretoras, né? O aluno de engenharia pode trabalhar como gerência, como diretor, e aí mais direcionado para a sua área mesmo, ele pode ir para a parte de projetos, né? No caso do engenheiro civil, ele pode ir para a parte de projetos de pontes, de viadutos, de shoppings, né? O engenheiro elétrico pode trabalhar na parte de projetos elétricos, transmissão de energia, pode trabalhar em montadoras, né? Enfim, é um campo muito amplo, né? E aí tem engenharia química, engenharia de produção, né? Produção, por exemplo, pode trabalhar, tem um campo muito grande, inclusive, que ele pode trabalhar em praticamente qualquer empresa, né? Na parte do planejamento, das estratégias, da redução de custos de produção, etc., né? Fora que o aluno de engenharia, ele tem aquela pegada mais empreendedora, então muitos alunos, né, muitas pessoas que se formam como engenheiros, acabam abrindo as suas próprias empresas, né? Eu, por exemplo, tenho um conhecido meu, né, um ex-aluno, que hoje ele está no último ano de engenharia mecânica, e hoje ele abriu uma empresa de instalação de painéis solares. Então, assim, é uma coisa muito ampla, e o aluno tem essa pegada mais empreendedora mesmo. E um assunto super atual e importante, principalmente atual. Nas crises que a gente vive. Nesses momentos de energia cara, sim. Exatamente, né? Que interessante. Então, assim, além de serem várias engenharias, como você falou, dentro delas tem centenas de possibilidades. Sim, um leque muito amplo. E também tem essa questão do aluno, às vezes, chegar com uma ideia de eu quero engenharia mecânica, então acha que vai só fazer isso, mas lá só trabalhar com mecânica, no meio do caminho, vai para a área química, vai para a área de produção. Ele né, assim, pelo engenheiro ser um profissional visto como um cara que é bom com números, então ele pode ser absorvido por diversas áreas, né? Isso é muito legal. Agora, pegando até esse gancho que ele falou de ser bom com números, eu quero ver, Juca, se você vai desmistificar isso aqui agora, de que os comunicadores não são bons com números. E em quais áreas eles podem trabalhar? Não são bons com os números. Não vou desmistificar nada. Tá? Não somos bons com os números, né? Mas a gente chega perto porque, falando de áreas, tem áreas novas, né? Sempre vão aparecendo coisas. Então, por exemplo, em comunicação a gente tem uma disciplina que a gente chama de UC, lá na São Judas, né? Que é análise de dados e Big Data. Né? Então você tem que saber, você chega perto da área de TI, de tecnologia de informação, e os estudantes de comunicação eles têm que aprender um pouquinho de coisas que não são muito ligadas à comunicação exatamente, né? Vai resvalar na programação, né? Na ciência de dados, que são áreas que estão aí presentes e são coisas relativamente novas, né? E a gente ensina isso na São Judas, então o aluno tem que ser muito versátil, a comunicação tem que ser muito versátil. O Piso estava falando da engenharia, os alunos estão aprendendo com a engenharia nesse sentido, essa versatilidade, porque a gente tem que atuar de várias formas, né? Você tem redes sociais, jornalismo impressos não tem muito ainda mais, mas tem. Você tem TV, audiovisual, produtoras como esta aqui. Então você tem uma gama enorme também. A gente tem que ser multitarefa, né? Multitarefa e multi-habilidade, porque realmente tem que saber tudo, basicamente isso. Sim, isso é muito interessante você falar, porque eu vejo uma evolução e você como coordenador deve ver também há muito tempo isso, dando até um exemplo meu, eu tenho 2 graduações e teve um tempo de uma para outra e eu percebi uma mudança absurda, assim, coisas que na primeira eu nem tinha ouvido falar e na segunda eram essenciais, por exemplo, a análise dos dados e saber, vai escrever uma matéria, um jornalista, ele tem que saber as palavras que ele vai usar para ver se vai ter o engajamento, SEO, né? Exatamente, tudo isso, né? Saber engajamento, redes sociais, saber trabalhar com base de dados, extrair dados e desses dados
publicar uma reportagem, ou fazer uma campanha publicitária, ou fazer um relatório de relações públicas, está valendo para qualquer área, né? Então são habilidades que a gente não tinha antes. E a área de comunicação, ela tá numa revolução já faz muito tempo. Desde que começou a internet, a área de comunicação virou de ponta cabeça e está virando ainda. A gente parece uma máquina de lavar, a gente está toda hora girando ali, não para. Porque toda hora aparece coisa nova para a gente aprender. A gente consegue fazer isso na São Judas, que a gente consegue, a gente é muito antenado. Os profissionais, os professores da área de comunicação da São Judas, comunicação e artes, são todos profissionais do mercado, muitos, ou são grandes teóricos, estudaram com afinco a sua área. Então a gente está muito preparado para enfrentar essas. A gente está muito antenado com o que está acontecendo, né? Mas é uma batalha diária, porque toda semana não, todo dia tem uma coisa nova, né? E tem que ficar muito atento. Bom, o profissional, em geral, não digo nem só o da comunicação, mas o profissional em si precisa ser super adaptável de uma forma geral, né? Assim, acho que todo mundo está mais atento a isso e tem que ser rápido. Tem que ser muito ágil, acho, nesse sentido. É muito bom saber essas opiniões e ver tudo isso, porque tem muita gente que está assistindo ou ouvindo só a gente agora que tá meio perdido, assim, né? Então eu queria saber de vocês o que vocês fazem como coordenadores e como educadores que são para desenvolver essa vontade no aluno dele ir atrás, dele realmente querer procurar, querer se adaptar. Que métodos vocês usam? Posso começar? Pode começar. Bom, primeiro, como eu falei, a gente está muito junto com o mercado na melhor maneira possível, né? A gente tem uma série de atividades, de eventos ou de processos que a gente faz, que a gente está sempre junto com profissionais do mercado, seja de grandes empresas, de pequenas empresas, sejam de organizações públicas ou poder público. A gente tem muitos projetos, por exemplo, com prefeituras, né? Agora, por exemplo, no Campus Butantã, eu era coordenador até semana passada, agora fui para o Campus Moca. A gente tem um projeto que a Prefeitura de Taboão da Serra nos procurou para fazer todo um trabalho de comunicação com eles, em conjunto com eles. Olha que bacana. Então eles estão confiando na gente, confiando nos nossos alunos, que a gente vai produzir alguma coisa em conjunto. Esse projeto está rolando já faz 2 semanas, né? Então, assim, a gente atua em todas as áreas, né? Procura estar antenado e, logicamente, os professores, a gente está sempre fazendo cursos, treinamentos, né? Isso é do professor, né? É próprio professor, tá sempre. O professor estuda também, o professor tem aula, né? A gente está realmente a par de tudo que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo também, né? E hoje é muito fácil você ter acesso a tudo. Você aperta o botão, a internet, você acessa tudo. Quando eu era estudante universitário, eu não tinha nada disso. Hoje em dia, o aluno aperta o botão, tem tudo. Se quiser ver o que Harvard está fazendo, opa, aqui, ó. A gente ensina, não põe a mão na frente da cara, você vai tapar a câmera. Então, você faz assim, tá? Desculpa aí. Então, a gente tem essa possibilidade, né? Então, como você falou, a velocidade, eu sempre falo para os alunos, comunicação, você tem duas coisas hoje. Ubiquidade e velocidade. Ou seja, ubiquidade, capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que a gente pode estar com a tecnologia que a gente tem, e velocidade, que tudo é muito rápido e instantâneo, né? A gente tem que se adaptar até nesse meio. Até nesse meio. Isso, quer complementar? Vamos lá. Então, no caso dos alunos das engenharias, né? Nós oferecemos muitas coisas para eles se engajarem com o curso, né? Por exemplo, as UCs duais, né? Que são parcerias com empresas que nós temos, onde alguns alunos ali que se inscrevem, eles são selecionados e eles vão para essas empresas, eles fazem cursos, eles resolvem desafios, eles têm uma vivência dentro da empresa, eles podem visitar a empresa, fazem palestras com presidentes, diretores, CEOs, para eles já verem mesmo como funciona, né? Além disso, nós temos cursos de extensão para o aluno fazer, todo semestre são ofertados cursos de diversas áreas e temos os projetos de extensão também, que o intuito mesmo pelo nome, né, você estender para fora da faculdade, geralmente com algum cuidado com a comunidade ou para resolver algum problema de alguma comunidade próxima, né, da sua unidade, por exemplo, algum problema de saneamento básico, né, eu puxo muito para engenharia, né, algum problema mesmo público mesmo, de pavimentação, e aí a gente sempre tem esse incentivo para o aluno sempre, né, assim, para não ficar só ali na sala de aula, para ele colocar a mão na massa.
Então, fazer projetos, que nem agora nós temos um projeto para os alunos desenvolverem ali uma catapulta, eles vão ter que fazer o projeto, vamos imprimir na impressora 3D, isso alunos ingressantes, né? Eles vão ter que fazer o cálculo de onde vai cair e tudo mais. Então, assim, a gente, desde o começo, força o aluno a colocar a mão na massa, né? E tentar despertar aí um pouco de um cientista ali nele, né? Posso só completar? Isso que você falou, os projetos de extensão, isso que eu falei de Taboão da Serra é um projeto de extensão. A gente tem vários, e inclusive tem muitos projetos que são interdisciplinares. A gente tem um projeto que começou no Butantã, mas envolve todos os campi, que é um projeto com a subprefeitura da Lapa, de São Paulo, é mais o poder público junto aí, né? E a gente está atendendo uma comunidade que está na área da subprefeitura da Lapa. Atendendo de que maneira? Junto com o direito, junto com a engenharia, junto com a arquitetura, a gente está fazendo projetos de habitação social para moradores de baixa renda, tem uma lei que permite isso. Ao mesmo tempo, para fazer isso, a gente tem que ter a orientação do direito, então tem uma professora de direito, alunos de direito, a gente tem, além dos alunos de arquitetura, a maior parte de arquitetura, a gente tem os alunos de engenharia, que vão ver toda a parte estrutural das casas, dos prédios que tem lá. A gente tem alunos de design fazendo uma identidade visual, criando peças bacanas para a comunidade. E a gente tem alunos de comunicação fazendo toda a divulgação, toda a cobertura jornalística, né? Então isso assim, envolve muita gente e os alunos adoram porque eles vão a campo. Né? A gente tem muito isso de levar os alunos a campo, de realmente praticar. Eles estão aprendendo uma profissão, eles vão ter a base teórica que vai dar a liga para toda a parte prática deles e eles vão exercitar a prática muito, né? Isso é o mais bacana. Isso é muito importante, porque se não tivesse isso, a pessoa sairia crua, realmente. Estaria bem lá dos livros, mas não saberia colocar na prática, não saberia efetivamente fazer. E essa integração com as áreas é sensacional também. Se você pensar que ele já tem contato com quem ele vai ter contato realmente quando tiver só no mercado de trabalho, não mais estudando. Então isso também é importante para saber lidar com essas áreas. E até a gente tinha comentado um pouquinho antes de começar a gravar sobre essa integração e sobre engenharia e comunicação, que às vezes parece que não conversam, mas só de pegar o seu ponto, Juca, já dá para ver que as áreas precisam conversar em si. Então, o engenheiro precisa saber se comunicar. Tá certo, Pedro? Exatamente. O engenheiro tem fama de não saber escrever, mas é super importante, né? A gente tem a fama de não saber lidar com números e vocês têm a fama de não saber escrever, mas acho que não é verdade, apesar de você não ter desmistificado, acho que cada um, lógico, não vai a fundo, né? Cada um estuda para ir a fundo na sua área, mas o que eu quero dizer aqui é que talvez precise haver uma integração maior entre as áreas para que os alunos saibam realmente como se comportar. É mais nesse sentido que as áreas poderiam se integrar, Ju? É que a gente parte do seguinte princípio, a vida real é assim, você não anda com um saco plástico preto na cabeça, a gente já anda no carro filmado, a casa fechada no condomínio, você botar um saco plástico na cabeça e andar na calçada, não. Você tem que conversar com as pessoas, né? Você trabalha em conjunto, nós estamos aqui numa equipe enorme nesse estúdio, né? Você tem que conversar com seus colegas, eu tenho que encarar o piso todo dia, ele tem que me encarar, tem que dar bom dia, né? Tem que discutir coisas, a gente faz reuniões, quantas reuniões a gente não faz, né? Reuniões remotas que tem lá 70 professores, né? A gente tem que, né, tem que interagir. Então a vida real é assim. Então esses projetos interdisciplinares e multidisciplinares servem para isso. Eu sei que em engenharia não tem projeto que a pessoa faça sozinha, você tem que fazer em conjunto. Eu acho que foi você que disse isso numa reunião, até não lembro, olha lá, tá vendo? Tá na minha cabeça aqui. Né? O jornalista é a mesma coisa, jornalista, relações públicas, o nome já diz. Relações públicas não vai fazer sozinho, nada, né? Tem que estabelecer relações com alguém, né? Publicidade e propaganda, você vai fazer publicidade e propaganda para quem? Você vai, né, dar publicidade do que para quem? Para que público? Você tem que conversar com as pessoas, né? E a gente ensina isso para os alunos, né? Muitas vezes os alunos não têm essa percepção, né? Um jornalista, ele tem que invadir a casa das pessoas, invadir no bom sentido, assim, né? Você vai entrar na casa de uma pessoa que você nunca viu. Pode ser uma pessoa que mora na favela, pode ser a casa do governador, do presidente, como vários de nós já fizemos isso, né? E você tem que estar preparado para isso, então você tem que se abrir, digamos assim, para a vida real. Né? Como é que você vai encarar? Você abre a porta, está o presidente da República na sua frente. Você faz o quê? Você tem que saber o que você vai fazer. Da mesma maneira, você abre a porta, está uma pessoa que está lá super numa situação de risco, abre a porta da casa dela, você tem que saber o que falar também, né? Então, essa conversa, essa interação, essa relação interpessoal é muito importante. É muito importante. E a gente falou bastante dessa parte comportamental, vou chamar assim, mas a São Judas tem estruturas dessas duas áreas, comunicação e engenharia,
que são gigantes e muito bem estruturadas realmente. Então eu queria que, Piso, começando com você, falasse um pouquinho de como são os laboratórios, explicasse mesmo da estrutura. Então, no caso da São Judas, ela investe muito em seus laboratórios, tanto nos físicos quanto nos virtuais. Agora, né, por conta da pandemia, os alunos não ficaram sem laboratórios, né, foram contratados algumas plataformas caríssimas e o aluno tem uma experiência praticamente real ali, né? Agora, né, com o nosso retorno híbrido, né, por conta da pandemia, né, os alunos estão voltando até a prática mesmo nos laboratórios. E assim, nós temos um investimento maciço nos laboratórios, como eu disse, temos impressora 3D, praticamente todas as unidades, né, laboratório de engenharia civil, engenharia química, muito bem abastecidos, né, com a mais alta tecnologia. E além disso, né, a gente sempre forma, no caso das engenharias, nós temos um projeto que é a Expo São Judas, onde o aluno tem que apresentar um projeto todo semestre. Ah, que legal. Então, assim, para manter essa vivência mesmo de laboratório, de prática, ele tem que apresentar um projeto, um produto. Então, ali, o aluno está sempre na mais alta tecnologia e nós conseguimos fornecer isso para ele. Perfeito, ele está sempre incentivado a realmente fazer, que é o que vocês tinham falado. Mão na massa. Mão na massa. E as de comunicação, a estrutura de comunicação, Juca, como é? Olha, a nossa estrutura é excelente. A gente, assim, onde a gente tem comunicação na São Judas, são 4 campi, e a gente tem, assim, vários estúdios de fotografia, vários estúdios de TV, tem estúdios de cinema, tem equipamentos de cinema, tem câmeras de cinema, tem câmeras fotográficas, tem câmeras de TV, tem estúdios de rádio. Eu não vou lembrar quantos, mas a gente tem vários. Na Moca a gente tem 2 ou 3, no Butantã a gente tem 1 ou 2, Jabaquara tem estúdio de TV e estúdio de rádio também. E assim, a gente está, tecnicamente falando, tecnologicamente falando, a gente está muito bem aparelhado, porque a gente investe nisso. E são equipamentos caros, são coisas caras, como a engenharia também, né? Tem equipamentos Sim. caros, né? E a gente está sempre investindo no que a gente sabe, é material de trabalho do aluno, né? Então, assim, a gente tem estúdios enormes lá que dá para você fazer os alunos fazem, os alunos de cinema vão fazer produção, os alunos de rádio e TV fazem produção, o de jornalismo também fazem produção. Então a gente está muito bem aparelhado e a gente usa isso ao máximo. O aluno, assim, não vai ficar, ele vai ter o que fazer lá, digamos assim, né? Vai ter o que fazer. E a gente está sempre atendendo os alunos para que eles possam ter o melhor percurso pedagógico dentro do curso deles, né? A Expo São Judas também tem na comunicação, porque é geral para a São Judas, né? Então, assim, todos os alunos de todas as UCs, no final do semestre, eles apresentam um trabalho, e esse trabalho é que é mostrado na Expo, né? Uhum. Então, o pessoal de jornalismo vai fazer um livro-reportagem, isso vai ser apresentado na Expo, né? Alguém fez uma cobertura, um documentário sobre algum assunto, sobre alguma coisa, isso é apresentado na Expo também. Ah, interessante. Então, uma estrutura excelente, com um incentivo para o aluno colocar a mão na massa e tendo, assim, um cuidado com a parte comportamental. Acho que a gente fecha o pacote para ser um excelente profissional. Sim, né? sim. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Queria saber se vocês têm algo a acrescentar. Já acabou? Rapidinho. Foi rápido. Vamos falar mais? É muito né? rapidinho. Não, assim, olha, a professora fala muito, a gente fala muito, né? É a nossa vida falar muito, né? E assim, eu acho que assim, acrescentar assim, nós todos os profissionais, somos professores, a gente tem muito a oferecer para os alunos. Isso é uma característica da São Judas. Em todas as avaliações de alunos, né, Piso? Se eu estiver errado, você me desmente aqui. Mas em todas as avaliações de alunos que a gente faz semestralmente, é o primeiro item que eles mais falam bem, que mais elogiam É o professor. o professor. Os professores são muito bons, é a qualidade dos professores, né? E a gente realmente trabalha para que o aluno saia um profissional dentro da área que ele estudou. Essa é a nossa missão, a gente vai fazer isso sempre. Que bom. Exato. Para completar, né, o que o professor Juca falou, realmente, o professor é sempre o mais avaliado, né? As estruturas são muito bem avaliadas, né? O percurso do aluno ali sempre é muito fluido, muito bacana pro aluno, né? Um curso chato, né? Os cursos, os coordenadores estão sempre ali em reuniões, né? Nós temos reuniões várias por dia, sempre para tentar fazer com que o percurso do aluno seja muito bom, né? Cada vez melhor. E eu tenho certeza que o aluno que vier para São Judas não vai se arrepender, vai fazer uma excelente escolha. Tenho certeza disso. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado.
Falamos aqui de engenharia e comunicação, mas na São Judas a gente tem um mundo de possibilidades. Descubra o que te faz feliz e vem estudar com a gente. Tchau, tchau!